Você não vai falar isso? Não. Como eu havia programado, nós vamos falar sobre o contexto, né? Quer dizer, vou mostrar um pouco o que rolou antes do Steinberg começar a trabalhar, rapidamente, né? Óbvio, né? Não vou aqui contar a história do design nem nada, mas só pincelar algumas coisinhas bem rápido. Depois eu vou mostrar os artistas que foram influenciados por ele, né? À medida que ele começou a trabalhar, quem que foi aparecendo e mostrar então esse cartoon mudo, né, sintético, que eu acho que é fundamental e é muito importante assim quando a gente fala desse contexto em que o Steinberg desenvolveu a obra dele. Vou falar então, mostrar vários artistas estrangeiros e também os brasileiros, principalmente o pessoal da geração Pasquim. Para começar, quis de brincadeira mostrar essa imagem. Eu encontrei na internet o pessoal, ela consta como do Steinberg na internet, né? E até no Facebook eu vejo às vezes o pessoal postando o trabalho do Steinberg, eu vou lá e corrijo, porque não é. É um trabalho que eu encontrei na revista Graphics, nessas garimpagens na FAO. E, na verdade, ela tem a direção de arte é do Herschel Brunson e a foto é do Bert Stern, né? Quer dizer, evidentemente, muito inspirado no trabalho do Steinberg, mas não é do Steinberg. É só um exemplo, só para vocês ficarem aí com vontade de ver, na expectativa de ver. A gente vai perceber que tem muita coisa até bastante parecida mesmo com o trabalho do Steinberg, que às vezes a gente se confunde até, pensa que é do próprio Steinberg. Aqui é só para mostrar, acho que é uma imagem que eu acho marcante do trabalho dele, que é desse homenzinho narigudo e sintético, né? Então a gente vai ver mais para frente muita coisa baseada nesse universo aqui. E como há pedidos, né, porque eu nem pretendia, mas eu vou mostrar também um pouquinho agora do meu trabalho final de graduação, que eu denominei Mentiras, mentiras, né? Porque na verdade é uma tira enorme com 60 desenhos em preto e branco, bastante sintéticos, que eu desenvolvi, né? A proposta do trabalho, então, de graduação na FAO, na arquitetura da USP, foi muito simples, né? Me propus a fazer desenhos em preto e branco. Quase um recomeço, uma volta para começar daquilo que é mais elementar e ir aprendendo de novo, assim. Eu estava um tanto confuso com o meu trabalho de ilustração e achei que era importante uma volta, assim, voltar um pouco. E quem me orientou aí, no caso, foi o professor Silvio Dvorek. E eu estou mostrando porque foi justamente nessa época que eu comecei a prestar muita atenção no trabalho do Steinberg e de outros, né? No trabalho também de outros artistas que tinham por característica a síntese, esse humor mudo, como o Folon, o Guto Lacasse. Vocês vão ver aí vários artistas que têm a ver com isso. Então eu fui desenvolvendo, não tinha nenhum tema muito... O que eu defini foi esse formato e, a princípio, até imaginei um elevador, assim, e as pessoas se relacionando, então, às vezes um pouco aglomeradas nessa área exígua, assim. E fui cada vez mais abstraindo, trabalhando com formas. E as formas foram deixando de ser necessariamente de homenzinhos narigudos para ser coisas mais abstratas. E eles foram se... Às vezes, como era sobre relação, às vezes eu então mesclava eles, né? Comecei a brincar com essa
sobreposição dos personagens, e era uma sobreposição então que gerava formas abstratas assim. E o legal era então criar as situações e depois esquecer até que eram homenzinhos e só olhar para as formas que eram geradas dentro dessa brincadeira. Agora, isso daqui eu estou mostrando bem pouco mesmo, porque até chegar nesse ponto, né, que aí viram manchas compactas, pretas, e com esse vazio, né, no interior delas, então criando então essas formas abstratas assim. E foram realmente houveram muitos desdobramentos a partir desses desenhos, né? Aqui é só um pouquinho para eu não exagerar e ficar falando de mim demais. E foram então 60 desenhos, e aí eu apresentei numa parede curva ali da FAO, colei na parede todos os desenhos, ficou muito legal. Enquanto eu apresentava, eu dei para minha mãe tirar as fotos, ela tirou, eu tirei no final foto com Silvio Dvorak, com uns amigos, e depois chegou em casa eu vi que a gente não tinha botado o filme assim na máquina. Então não tem registro, gente. Fica a ideia. E enfim, só para terminar, eu lembrei que o Silvio falou pela primeira vez do Steinberg quando ele morreu, foi em 1999. Bem naquele ano eu estava fazendo uma optativa com ele, e aí ele falou, hoje a gente deveria estar de luto aqui, porque o Steinberg faleceu. Então eu já conhecia o Steinberg, já tinha visto os livros na biblioteca, mas depois desse dia eu passei a dar mais atenção ainda e ficar realmente envolvido com o trabalho dele, e aí foi, né? Então é isso. Aqui então eu vou começar a mostrar alguns trabalhos que são anteriores então a 1936, né, que é quando o Steinberg começou a ser cartunista, a trabalhar na Bertoldo. Só para a gente ver que o Steinberg não inventou a roda, né? Quer dizer, o trabalho dele é extremamente original e cheio de peculiaridades. Mas a gente não pode também se entusiasmar e achar que ele inventou a síntese, ele que inventou essa síntese com traço, ou os recursos de ambiguidade vieram com o trabalho dele. Não, tem muita coisa antes, e ele soube, então, juntar tudo isso e criar algo original. Fez até uma síntese de vários desses recursos, né? E criou algo original. Mas então, isso daqui, por exemplo, que parece uma coisa muito moderna, né? É de 1828. 1828, é do caricaturista Henry Bunbury, né? Isso era uma coisa feita para a escola. Impressionante, né? Isso daqui é uma das histórias minimalistas que eram publicadas numa revista alemã ali por volta de 1890. Isso daqui não é nem 1900, né? E já apresenta uma síntese assim enorme. Praticamente os personagens são pauzinhos assim, são linhas. É um trabalho só com linha. Isso daqui também é coisa do final do século XIX, né? As Chalk Talks são coisas feitas para o circo, né? Aquela época do circo com os freak shows, aquelas coisas todas, e havia então esses apresentadores que eles desenhavam na hora ali, né? Eles tinha uma folha de papel grande, várias folhas, e eles começavam com um elemento gráfico, e ali na hora eles iam então isso implica numa sucessão, né? Tem aí a questão do tempo. Eles iam interferindo, colocando novos elementos no desenho até mudar o sentido dele. Então já é também uma brincadeira com ambiguidade
Só que a diferença é que ela envolve tempo, né? O desenhista ali ele vai acrescentando elementos e alterando ao longo do tempo o significado do elemento original. Já os trabalhos que a gente vê do Steinberg, por exemplo, a ambiguidade se faz presente numa imagem só, né? Depende do nosso olhar. E isso daqui, na verdade, são desenhos de manual, né? Haviam manuais, então, para ensinar aí, os vários truques. As revistas também começam a publicar na virada do século, né? Isso daqui, por exemplo, é uma revista francesa, que é um trabalho do Vallotton, é de 1902, para a gente ver que em 1902, no comecinho do século, já havia aí essa depuração com manchas pretas, né, compactas, um traço grosso e sintético. Aqui também falando de ambiguidade, de objetualização dos elementos tipográficos, né? Tem então essas experimentações que rolaram no dadaísmo, por exemplo. Aqui é um trabalho do Kurt Schwitters com Theo van Doesburg, né? Chama O Espantalho, é de 1912. Então aí já os elementos tipográficos com pequenos acréscimos eles viram personagens, pessoas. Isso daqui eu acho incrível também, porque é uma história infantil que é ousada, assim, hoje já é um troço ousado, e é de 1913, né? É muito louco isso, chama The Cubbies ABC. Dá vontade de mostrar todas as páginas, assim, mas eu aqui tenho que ser rápido. Eu limo, e no final dão 150 imagens para mostrar para vocês, então eu tenho que ficar cortando. Mas já é também uma brincadeira com as diversas vertentes das vanguardas artísticas, né? Então, são personagens já transformados em elementos cubistas e brincando aí. Então aparecem paródias, né, ao longo da história. Paródia do cubismo do Picasso, paródia de coisas de outras vertentes também. Tem o Gross, assim, porque para falar do Steinberg, que tem como marca o traço, né? Eu acho legal falar também de alguns artistas que se caracterizaram por esse traço que também vem do desenho infantil, né? No caso do Gross, ele fala até que se inspirou em desenhos nos banheiros, esses rabiscos nos banheiros, coisa e tal. E muito cedo, né? Quer dizer, esse desenho aqui, esse trabalho dele, é de 1916. Não é o traço elegante lá do Steinberg, né? Aquele traço de um calígrafo, é outra coisa, mas acho uma referência importante, assim. Aqui a gente já vê também um personagem que são 2 pontinhos, um risquinho, coisa e tal. E as revistas, né? Sendo essa Simplicíssimos era uma revista importante que publicou muitos ilustradores. O próprio Klee tentou no começo ser ilustrador e publicar na Simplicíssimos, né? Uma revista alemã. E essa capa, por exemplo, é de 1922. A revista começou em 1896. Uma capa famosa até, que tem um cachorrão ali vermelho, um bulldog, com formas também, com cores fortes, preto e vermelho. E aqui nesse caso, então, em 1922, a gente vê um trabalho com colagem. Esse ilustrador era excelente, ele assina com as iniciais, né? K e A.
Karl alguma coisa, talvez Karl Albert, eu esqueci agora o nome dele completo, mas ele tem uma influência, o trabalho dele lembra o do Jorge Gross, assim, um pouco, tem esse tom expressionista, e é legal ver então esse trabalho com colagem também, né? Esse uso de clichês que o Steinberg depois foi usar bastante, né? E mesmo na New Yorker a gente vê capas bastante ousadas, com influência das vanguardas artísticas já no comecinho, né? Então, em 1925 está aí uma capa do H.O. Hoffman, né? Do Hoffman, que eu acho um artista incrível, e é estranho porque ele, nessa época aí na New Yorker, ele publicava bastante, era um dos que mais publicava, bem ali no comecinho da revista, e depois ele deu uma sumida, assim, ele publicou bastante só num curto período, e depois é difícil encontrar mais material dele. E eu acho as capas belíssimas, assim, com essa geometria, assim, que tem um quê de uma influência do futurismo, depois tem um tanto de arte déco também. É o Hoffman da Associação? Oi? É o Hoffman da Associação Vienense? Eu acho. Não, não é. Não. Tem também tem o pintor também, Hoffman, né? Mas não é nenhum dos dois. E eu publiquei, na verdade, quem quiser ler um pouco mais sobre ele, eu escrevi um artigo para a coluna da CIB. Então, você digita a coluna da CIB, ou então entra no meu site que tem uma listagem dos artigos que eu já escrevi, e eu falo bastante dele, assim. É um artigo só sobre ele. Então, tem o Klee, né? Não dá para falar do Steinberg e não falar do Klee. Aqui, então, Retrato de um Equilibrista, de 1927. Né? Quase 10 anos antes do Steinberg começar a fazer os cartoons dele. A gente já vê aí um homenzinho narigudo, de algum modo, bastante sintético. E está aqui o Di Cavalcanti também, né? Era ilustrador, outro artista que ilustrou bastante, e também escrevi um artigo sobre ele para a coluna da CIB, só sobre o Di Cavalcanti ilustrador. E aí, no caso, é a Josephine Baker na revista Para Todos, 1928. Então, em 1928, antes da década de 30, a gente vê aí já um desenho extremamente sintético, né? Isso aqui são ilustrações para um livro do Gulliver, né? De Adolf Hofmeister, 1929. Elementos da geometria sendo manipulados como se fossem objetos, né? E isso acontece, essas brincadeiras com ambiguidade, mesmo nas capas das revistas, né? Até a década de 30 e ainda pegando a de 40. Bom, havia um tempo em que era só ilustração nas capas das revistas, né? É um tempo assim ótimo para quem gosta de pesquisar ilustração. Você fica vendo cada revista ali com ilustrações as mais diversas. E a Vogue fazia muito isso, por exemplo, de brincar com a ambiguidade do próprio título, assim. Então, a cada edição, o título era apresentado de um modo diferente e com ambiguidade, assim, ele podendo ser manipulado também, né? Então, aí no caso, a moça, está desenhando o título. Lembrando que ele também é feito de tinta. Essa também é uma revista espanhola que chama Buen Humor, para a gente ver que ali entre 1920 e 1930 já haviam experiências como essa, né, de colocar em contraste dois estilos totalmente diferentes, né? Então, um estilo fotográfico com um que era desenho. Lembra muito as coisas que o Steinberg depois desenvolveu, né? Aquelas festas, por exemplo, onde cada personagem é feito com um estilo diferente.
Aqui é só para mostrar então a Bertoldo, né? O Steinberg foi começando a trabalhar com cartoon em 1936, no primeiro ano ainda da publicação, né? Naquela época, o De Chirico era um artista importante, assim, uma referência importante para quem estava em Milão. Provavelmente influenciou artistas da Bertoldo e também o Steinberg, né? É provável que o Steinberg, por exemplo, tenha visto essa obra que foi exposta na Trienal de Milão. Aqui é um desenho da Lina, para mostrar também, assim como Steinberg, ela resolve o desenho com esse modo de ocupar o papel, né, o espaço da folha. Vai preenchendo desde lá de cima, né? Lembra os desenhos que o Steinberg fazia para Bertoldo na época. E eu preparando a aula, né, eu encontrei algumas coisas que eu tinha até esquecido. Isso daqui, por exemplo, nem está na minha pesquisa, coisa que eu encontrei depois. O Steinberg, quando ele estava na Itália, publicando para Bertoldo e a Settebello, ele também publicou em outras revistas da Europa. Então, por exemplo, revistas espanholas. Então, esse cartoon aí saiu na revista La Ametralhadora, de 1938. E o que é legal é que essa edição, por exemplo, tem também outros artistas da Bertoldo, né, como Guareschi, e tem alguns artistas da Espanha que eu acho que me chamam muita atenção o trabalho deles, porque eles lembram muito o Nassara, o trabalho do Nassara, o nosso brasileiro Nassara. Vou mostrar. Então, aqui é uma outra revista espanhola que publicava o Steinberg na época, que chama La Codorniz, né? E essa capa aqui, pela assinatura, não é do Steinberg, mas esses personagens aí lembram muito aquele leãozinho que ele fazia, por exemplo, né? Esse número é de 44. E essa revista, então, ela tinha os colaboradores, né, eram esses espanhóis como esse aqui, o Tono, que com certeza foram uma influência depois para o Nassara, né? Eles são anteriores ao Nassara. Eu ainda um dia vou escrever um artigo sobre isso. E o interessante é ver o desenho ali no alto, que também é do Tono. E lembra muito o Steinberg, né? Então, talvez, né, uma hipótese, talvez o Steinberg, ali publicando nessas revistas, também tenha exercido alguma influência sobre esses artistas. E é engraçado pensar nisso, porque já pensou, do Steinberg, o Nassara, então, de repente, alguma raiz do trabalho dele está lá o Steinberg, né, de algum modo. Steinberg influenciando alguns desses espanhóis e aí eles desenvolvendo o trabalho de um modo diferente até que chega no Nassara. Aqui também não dá para não falar do Magritte, que foi uma referência muito forte para a ilustração conceitual, né, americana, por exemplo. À medida que a ilustração foi deixando de lado, à medida que o Norman Rockwell, por exemplo, foi perdendo aquela força, né, e à medida que as matérias das revistas começaram a ficar cada vez mais complexas, era necessário, então, ilustrações que não eram só o realismo. Era interessante ilustrações que brincavam, então, com signos, que lidavam com todos esses elementos de outro modo. E o Magritte foi uma influência para muitos dos ilustradores. Eu acho que o Steinberg, ele, na verdade, fala com certo
desdém, né, do Magritte, apesar de ter um quadro do artista, que na verdade foi uma moeda de troca e ele acabou recebendo esse quadro. É um quadro interessante do Magritte que ele tem em casa, né, tinha. E, enfim, eu já falei aqui antes, não vou ficar repetindo, mas são dois mestres da ambiguidade. A crítica que o Steinberg faz é que é muita tinta para uma ideia, né? Então, o Steinberg foi para outro lado, brincou com a ambiguidade a partir da linha, e a partir da linha, então, ele criou aí um mecanismo aberto às mais diversas, aos mais diversos elementos gráficos, né? Também voltando um pouco, falando de novo do Klee, eu quero mostrar só vou comparar aqui um pouquinho, né? Aqui é um desenho do Klee, por exemplo, né? Desses desenhos a traço que eu acho lindos, e aqui do Steinberg. Então, tem alguma coisa a ver, né, no modo como as construções estão dispostas e elas vão... Aqui também de novo o Klee. E aqui uma estação do Steinberg, né? Ele nunca falou que sofreu a influência do Klee. Agora, acho, de qualquer modo, eles já houve uma exposição assim dos dois juntos, assim, né? Klee, claro, o Klee já havia falecido, mas era Klee e Steinberg. Essa comparação não é eu que estou inventando. Existem artigos que falam dos dois artistas, né? Aqui um outro artista que, por vezes, explora a linha de um modo muito interessante, né? O Ben Shaw. O trabalho dele é diferente, né, do Steinberg. Ele estudou muito vários dos principais artistas modernos, e tem um trabalho voltado assim com atenção para as questões sociais, ou também para o comportamento de algum modo, né, como um cronista. Ele também é um observador ali dos costumes, mas com outro tom, né? Ele dá outro tom assim as pinturas dele têm outro tipo de abordagem, mas de qualquer modo, por vezes ele brinca muito com a linha, assim, e eu acabo lembrando do Steinberg. E também já houveram comparações. Eu lembro do Harold Rosenberg, por exemplo, na New Yorker, falando dos dois, né? Aqui é outro mestre aí, um dos maiores caricaturistas, né, de todos os tempos, o Covarrubias, um mexicano que depois foi para os Estados Unidos e começou a trabalhar no comecinho também na New Yorker para a revista. O trabalho dele tem mais influência ali do muralismo mexicano, do Art Deco, né? De modo geral, os desenhos, os personagens têm uma volumetria assim, que tem muito a ver com Art Deco, com aquele sombreamento característico, mas ele também tem um desenho a traço como esse que a gente vê aqui, bastante sintético, né? E essa síntese dele com a linha influenciou, por exemplo, o Al Hirschfeld, né? Os dois chegaram a morar juntos, e foi uma influência aí, parece que bastante importante. Foi quando caiu a ficha um dia, né, no Al Hirschfeld, com a linha, essa coisa da linha. Parece que isso vem do Covarrubias. Tem um trecho aqui interessante do Al Hirschfeld falando do Steinberg. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui.
a impressão que ele tem do próprio Steinberg como pessoa, né? Só para a gente ver um pouquinho como era o Steinberg aqui, ó. Ele falando, né? Eu me entendia muito bem com Steinberg. Ele era um camarada difícil. Tornou-se recluso no final de sua vida. Não o encontrava muito quando ele se mudou para Long Island. E ele passou a se levar muito a sério também. Achava que era o Saul Steinberg, entende? Então, aí uma curiosidade para ver como que algumas pessoas enxergavam Steinberg. Outro mestre da linha, na minha visão, o maior artista gráfico brasileiro, né? O J. Carlos, além de tudo, produziu muito, né? Também já fazia essa concisão, essa depuração do desenho. Ali na década de 20 ele já estava fazendo coisas assim. E é legal ver aí, nesse caso, né, o caminho da linha, né, a linha percorrendo o desenho e o trabalho de depuração, né, então ele não precisa desenhar a boca dos personagens.